Alô galera, aqui é o Ariano Chaquinho, eu sou o Thiago Ramos. Hoje a gente vai falar do Dallas Cowboys, AT&T Stadium. Então solta a vinheta. Thiago Ramos. Arena Check-in. Cara, a gente hoje só vai falar do estádio mais megalomaníaco da NFL. Nada mais, nada menos que AT&T Stadium. Você vai ver que assim, tem uma foto logo, que a gente vai ver aqui, tem a foto que eu tô tirando, eu tiro assim de frente, assim, e você vê ele. O estádio é gigante. Cara, o estádio é um estádio que cabe 80 mil pessoas, mas ele pode expandir para 105, tá? Só para vocês terem uma noção, o estádio custou 1,3 bilhões de dólares. É assim, é um estádio megalomaníaco em todos os sentidos. Ele fica em Arlington, tá? Só para vocês terem uma noção, ele é um pouquinho longe do centro de Dallas. Fica perto do complexo, é um complexo que tem o Six Flags e ao lado tem o AT&T Stadium, tá? Cara, é caro pra caramba o estacionamento. O estacionamento, por exemplo, que eu coloquei foi do Six Flags, porque eu tinha direito por ser membro. E esse foi um jogo cedo, então eu consegui utilizar o estacionamento do Six Flags. Se não, se fosse um jogo tarde, eu provavelmente teria que pagar $50, que era o valor mínimo que eu fui olhando. E assim, esse estacionamento de $50, ele fica longe, ele fica do outro lado da rodovia. Então você tem que pegar um ônibus do próprio estacionamento que te leva até o estádio, né? E assim, nem todo estacionamento faz isso, tá? Tem que só se ligar nisso. E aí eu parei no Six Flags e fui andando, dá mais ou menos 2,5 milhas. Ou seja, não é perto, foram quase 4 km que eu caminhei para ir e 4 km para voltar. Mas foi muito interessante, eu achei, cara, foi um jogo muito legal, assim, e o estádio como um todo é uma coisa, uma aberração, é uma área absurda que ele ocupa, realmente é um complexo. Ele foi um estádio que tem um investimento de 1,3 bilhões, é o maior investimento em estádio dos Estados Unidos, assim, até hoje, assim, não sei qual, agora tem que ver o Allegiant, que eu não lembro agora de ter visto, esses dois novos, o Sofá e o Allegiant, que são os mais recentes, mas até esses dois que podem ter passado, era o maior investimento. Cara, pra tu ter noção, o acordo de naming rights desse estádio foi de 19 a 20 milhões anuais durante 30 anos, ou seja, o Dallas Cowboys garantiu 600 milhões de dólares, metade do valor do estádio, com o naming rights da AT&T. Cara, pra ter noção. E ele foi inaugurado com a presença do George W. Bush, tá? E assim, é um estádio que ele vai ter de tudo. Ele tem WrestleMania, ele tem que é a WWE, ele tem show, ele tem college, por exemplo. Os jogos principais de Texas A&M, dos confrontos de Texas ali, Texas Longhorns, é nele. Então, assim, tem o dia do college no estádio. E, assim, é uma coisa meio, assim, fica a gente acampada nas áreas próximas para poder ver jogos nesse estádio. Eu peguei, assim, na volta, porque isso foi na quinta. E nesse final de semana teve também o clássico de Texas, que foi no sábado. Então, eu tava voltando. Foi isso, eu acho. Eu tava voltando para San Antônio, passei. Tava voltando de Oklahoma, passei por Dallas e aí fui ver que eu fui para San Antônio. Cara, realmente era uma coisa meio assim, caótica. Tinha acampamento pra caramba, jovem pra caramba, galera indo para ver o jogo e assim, mais gente. Fora que assim, o tailgate desse estádio foi uma coisa assim, absurda que eu vi. Assim, cara, mega produções. Além do estádio ser megalomaníaco, os texanos são megalomaníacos no tailgate. E óbvio que era ação de graça. Então, cara, o cara tinha uma churrasqueira, sei lá, do tamanho da caçamba da Land Rover. Uma coisa assim gigante. Uma Dodge Ram com a churrasqueira era do tamanho da Dodge Ram. Ficava em cima assim, uma TV assim no fundo, apoiada, e o cara fazendo churrascão lá e a galera em volta. Assim, o tailgate desse estádio foi uma coisa assim. Porque como eu parei, eu caminhei do Six Flags até o estádio, eu vi quase o estacionamento inteiro do AT&T.
foi bem interessante, assim, foi uma experiência bem diferente. E, cara, dentro, cara, quando eu entrei, cara, a escada rolante, pra ter noção, a escada rolante desse estádio, eu tava lá em cima, sentado a Deus Pai Todo-Poderoso, eu levei de 3 a 5 minutos para chegar no terceiro nível. E assim, tem coisas assim, tem um hall de carro que você vai olhar com exposições, tem coisas específicas, o cara faz exposição num dia de jogo desse, ele bota uma exposição da Mercedes, ele vende o espaço, o cara bota lá um Mercedão, as pessoas vão lá para ver, para conhecer tudo isso. Cara, por quê? Tem um evento fora, tem o jogo, que assim, é engraçado, por exemplo, é entretenimento, então o jogo em si, as pessoas ficaram, não ligam tanto pro início, foram ligar depois do intervalo. Até o intervalo, o jogo estava meio, você via lugares vazios no estádio. E assim, a entrada antes do hino, teve uma encenação especial, porque quando o time vai entrar, entrou um cowboy com um cavalo que correu o campo inteiro, estilo Fred na bicicletinha, só que é um cowboy, né? O cara veio varado, passou o estádio inteiro, assim, foi assim, um show bem legal, assim, vocês têm toda a coisa diferente. Cara, a bandeira ocupa o estádio, a bandeira americana no hino ocupa o campo inteiro, você tem, cara, áreas assim, restaurantes para você sentar e não ver o jogo. Você senta, come, fica ali tranquilão e toca o seu barco. Realmente é um complexo. Por exemplo, se você vai com a sua família, você gosta de ver o jogo e a sua esposa não gosta, você deixa lá no restaurante e fica lá. Assim, tem entretenimento para todo mundo. Todo mundo. E aí o copo que eu comprei foi esse aqui. E você podia escolher entre ataque e defesa. Eu acabei escolhendo o de defesa porque, cara, queria ter de recordação. E você vai olhar que a linha defensiva é só Jalen Smith, Sean Lee, Tyrone Crawford e DeMarcus Lawrence. O Lawrence ainda está no time, tá? Vale ressaltar que o Jalen Smith saiu, mas o DeMarcus Lawrence ainda está lá. O Sean Lee aposentou também. E assim, o jogo, vamos lá. O jogo foi 31-23 em cima do Commanders. O Dallas ganhou. O Dak Prescott fez um jogo muito, muito bom, né? Teve 289 jardas e 2 touchdowns. Por um acaso, quem fez os 2 touchdowns foi a Mari Cooper, que ele teve 180 jardas de recepção, ou seja, ele teve 60% das jardas passadas foram para ele. Ezekiel Elliott estava naquela fase esplendorosa, então ele teve 143 jardas de scrimmage, 121 correndo, 22 recebendo. Teve o touchdown dele, teve o touchdown do Dak, e do lado tava meio complicado, né? O running back do time do Commanders era o Adrian Peterson, mas você tinha Jordan Reed, Tyrande e Vernon Davis, cara, que eram 2 caras bons, mas o resto do time era bem ruinzinho, né? Você tinha Trey Quinn, até tinha o Doxton como wide receiver, mas, cara, o quarterback era o Colt McCoy, então não dá pra gente levar muito em consideração esse time do Commanders. Então, galera, foi uma experiência bem interessante. Eu tento trazer mais dados, colocar assim, essa questão do naming rights, trazer o tamanho do estádio, o uso dele, mas assim, é o estádio mais megalomaníaco que eu fui, uma coisa mais absurda, talvez tenha sido esse estádio do Cowboys. E olha que eu fui já no Mercedes-Benz, já fui no NRG, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Então, sim, são estádios diferentes, mas esse aí é uma parada diferentaça. E lembrando, deixa seu like, joga a bola no sininho. Se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá.